Você sabia que algumas das maiores estruturas do mundo antigo foram feitas com pedras tão pesadas que nem as melhores máquinas de hoje poderiam movê-las com facilidade? Como esses povos, há milhares de anos, sem guindastes, motores ou ferramentas avançadas, conseguiram erguer essas gigantescas construções? Estamos falando de blocos que chegam a pesar mais de 50 toneladas, transportados por distâncias absurdas e colocados com uma precisão que até hoje deixa os engenheiros de boca aberta. Por que eles fizeram isso? Seria para homenagear os deuses, estudar os céus, ou esconder segredos que nunca foram destinados a serem descobertos? Prepare-se, porque hoje você vai conhecer os mistérios dessas obras, as teorias sobre como foram construídas e as possíveis razões para sua existência. E no final, talvez algumas respostas que você nunca esperava surgirão. Essas construções que você viu são conhecidas como estruturas megalíticas. E o nome não é à toa. Elas são formadas por pedras gigantescas, muitas vezes com dezenas de toneladas, organizadas de maneira tão precisa que não dá para acreditar que foram feitas há milhares de anos, sem a tecnologia que temos hoje. Elas estão espalhadas pelo mundo, em lugares que muitas vezes nem imaginamos, e cada uma guarda seus próprios mistérios. Por exemplo, Stonehenge, na Inglaterra, é um dos mais famosos. É um círculo de pedras enormes, cada uma com até 4 metros de altura, e pesando em média 25 toneladas. O mais curioso é que essas pedras vieram de pedreiras que ficam a mais de 200 quilômetros de distância. Como elas foram transportadas e colocadas em pé, continua sendo uma grande pergunta. Além disso, o alinhamento do monumento com os solstícios indica que ele tinha alguma conexão com a astronomia, mas os detalhes desse propósito ainda escapam aos especialistas. Agora pense nas pirâmides de Gizé, no Egito, um dos exemplos mais impressionantes de engenharia já feitos pela humanidade. A maior delas, a Grande Pirâmide, é composta por mais de 2,3 milhões de blocos de calcário e granito. Alguns desses blocos pesam até 80 toneladas e foram trazidos de Aswan, a mais de 800 quilômetros do local de construção. Para piorar o mistério, as pedras foram cortadas e posicionadas com uma precisão quase perfeita, algo que nem ferramentas modernas conseguem replicar com facilidade. Até hoje, não há um consenso sobre como os egípcios fizeram isso, mas as surpresas não param por aí. Göbekli Tepe, na Turquia, é ainda mais antigo que Stonehenge. Estima-se que tenha sido construído há mais de 11 mil anos, antes mesmo da invenção da agricultura. Lá, encontramos enormes pilares de pedra com esculturas detalhadas de animais, dispostos em círculos. O que torna Göbekli Tepe tão curioso é o fato de que ele foi erguido por uma sociedade que, ao que tudo indica, nem mesmo havia se estabelecido em cidades ainda. Como pessoas vivendo em comunidades nômades puderam criar algo tão avançado? E não podemos esquecer de Machu Picchu, no Peru, a cidade construída pelos Incas no alto das montanhas dos Andes. Apesar de não ser feita com pedras tão gigantes quanto Stonehenge ou as pirâmides, o encaixe perfeito entre as pedras impressiona. Não há cimento ou argamassa, mas elas estão tão bem ajustadas que nem mesmo uma lâmina de faca consegue passar entre os blocos. Essa técnica não só garantiu a durabilidade da construção, mas também a tornou resistente a terremotos, algo essencial em uma região altamente sísmica. A grande pergunta que surge ao olhar para todas essas obras é: como? Como pessoas que não tinham acesso a guindastes, rodas modernas ou ferramentas de precisão, conseguiram mover, cortar e organizar pedras tão enormes? Seria apenas força humana, ou existiria algum tipo de conhecimento que foi perdido ao longo dos séculos? Agora, imagine o que era necessário para criar obras tão colossais. No Egito, por exemplo, obeliscos enormes feitos de granito foram cortados, moldados e transportados a distâncias inimagináveis. Um dos mais famosos, o obelisco inacabado, ainda está na pedreira de Aswan. Ele teria quase 42 metros de altura e pesaria cerca de 1.200 toneladas. Mas o que impressiona é que esses blocos eram transportados por mais de 800 quilômetros até chegar ao Cairo, onde eram erguidos com uma precisão que desafia qualquer erro. Os estudiosos acreditam que os egípcios usavam rampas de terra e madeira para mover os blocos gigantescos. Essas rampas poderiam ser construídas em espiral ao redor do monumento ou como uma longa estrutura reta, embora cada hipótese tenha seus desafios. Além disso, há evidências de que eles usavam areia como lubrificante, espalhavam água na areia para reduzir o atrito e facilitar o transporte das pedras. Uma ideia simples, mas incrivelmente eficaz. Outro exemplo vem das pedras de Stonehenge. Algumas das maiores, conhecidas como Sarsens, pesam até 30 toneladas e vieram de Marlborough Downs, a cerca de 25 quilômetros do local.
No entanto, as pedras azuis menores foram extraídas de Preseli Hills, a mais de 200 quilômetros de distância. Os pesquisadores sugerem que elas podem ter sido transportadas por rolos de madeira, ou até em jangadas, navegando pelos rios. Não é à toa que o transporte dessas pedras continua sendo um dos maiores desafios para explicar como essa construção foi possível. E quando falamos em encaixes perfeitos, o exemplo de Machu Picchu é ainda mais intrigante. Não há registros definitivos sobre como os incas cortavam suas pedras com tanta precisão, mas acredita-se que usavam ferramentas de pedra mais dura, como o quartzo, para moldá-las. Eles provavelmente levavam semanas ou até meses para ajustar uma única pedra ao seu lugar. A paciência e a habilidade necessárias para isso são inimagináveis nos padrões atuais. Claro, essas explicações estão longe de serem definitivas. Muitos métodos propostos ainda levantam dúvidas sobre sua viabilidade em grande escala. No entanto, uma coisa é certa: essas construções não precisaram de tecnologia moderna ou ferramentas futuristas, como alguns gostam de imaginar. Os povos antigos eram mestres em usar os recursos disponíveis ao máximo. Eles conheciam a física de maneira prática e tinham um entendimento de logística que rivaliza com as grandes construções do mundo moderno. Mesmo assim, cada técnica que conseguimos reconstruir só aumenta o respeito que temos por essas civilizações. Afinal, elas realizaram o que parecia impossível, e fizeram isso com materiais simples e muito esforço humano. Quando olhamos para essas construções, surge outra grande questão: por quê? O que levou civilizações tão distantes no tempo e no espaço a erguerem monumentos tão grandiosos? Muitas teorias tentam explicar, mas nenhuma parece definitiva. Alguns estudiosos acreditam que muitas dessas estruturas tinham um propósito prático, como túmulos ou locais de cerimônias. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, é amplamente vista como o túmulo de Quéops, mas sua complexidade vai além do que seria necessário para um simples lugar de descanso eterno. Já outros monumentos, como Stonehenge, parecem ter funcionado como calendários gigantes, usados para marcar solstícios e mudanças de estação. Mas o que chama ainda mais atenção é o alinhamento preciso de muitas dessas estruturas com eventos celestiais. As pirâmides de Gizé, por exemplo, estão alinhadas quase perfeitamente com as estrelas do cinturão de Órion. Em várias culturas antigas, esse alinhamento era visto como uma conexão com o cosmos, talvez até uma tentativa de replicar o céu na Terra. Göbekli Tepe também sugere uma forte ligação com as estrelas, com seus pilares apontando para constelações específicas. Há ainda quem diga que esses monumentos tinham um papel espiritual profundo. Para muitas dessas civilizações, as construções não eram apenas pedras. Eram uma ponte entre o mundo terreno e o divino. Os incas, por exemplo, acreditavam que lugares como Machu Picchu estavam em sintonia com as forças da natureza e serviam como centros de energia espiritual. Mesmo com todas essas teorias, muita coisa permanece sem explicação. Não sabemos como tantos desses monumentos foram construídos com tamanha precisão ou qual era seu propósito exato. Mas graças a tecnologias modernas, como a varredura por radar, estamos descobrindo novas informações que podem mudar o que pensamos. Hoje, cavernas escondidas, câmaras desconhecidas e até cidades inteiras estão sendo reveladas sob a superfície. Essas construções continuam a desafiar nossa compreensão da história antiga. Elas nos mostram que as civilizações do passado eram muito mais avançadas do que imaginávamos. E o futuro promete ainda mais revelações, talvez respostas que irão mudar completamente a maneira como enxergamos nossos antepassados. Essas obras nos mostram o quanto nossos antepassados eram incríveis. Quanto mais descobrimos, mais percebemos que ainda temos muito a aprender sobre eles. E quem sabe, até sobre nós mesmos.